Olá, faturando na advocacia. Meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e venho aqui hoje compartilhar com vocês algumas ideias acerca desse assunto importantíssimo. Talvez o assunto mais importante no nosso exercício da advocacia, que é, obviamente, o combustível do nosso escritório, da nossa advocacia, que se chama faturamento. Vamos começar de uma mentalidade que é passada para o profissional da advocacia, seja na faculdade, seja pelos profissionais mais antigos, uma mentalidade que não se encaixa mais no conceito de escritório de advocacia, não é? Até pouco tempo, P, tá, gente? A, P, C. Essa é a mentalidade passada para nós, profissionais da advocacia, na faculdade, pelos profissionais que nos antecederam, que toda a nossa profissão vai se resumir nesse triângulo. Numa ponta, o advogado, a advogada, na outra ponta, o cliente e na outra ponta, o processo. Advogado, cliente, processo. Ou processo, cliente, advogado. Ou cliente, advogado, processo. Geralmente, ficamos aqui numa forma passiva, né? Esperando então o start desse, que teoricamente quer ou começar esse, ou já foi intimado, citado da existência de um processo, e aí ele faz esse trajeto e procura o advogado. E aí, nós então passamos, os profissionais da advocacia, vocês passam a viver a dependência desse círculo, ou desse círculo vicioso que forma esse triângulo. Eu não sei até quando, na verdade, né? Não sei. Desde em 1996, há 24 anos atrás, eu já fazia estágio no escritório de advocacia e já escutava do advogado que havia me contratado como estagiário a maior reclamação dele acerca da advocacia, que era a morosidade. Então eu não sei dizer quando ela começou, mas posso precisar que há mais de 24 anos. Né? O profissional da advocacia, então, ele fica dependente desse sistema, né? Do sistema judiciário, onde temos hoje aproximadamente 78 milhões de processos distribuídos aí pelos 92 tribunais. Essa mentalidade, ela não se encaixa mais, acho que já não se encaixaria há muito tempo, mas hoje, em especial, no momento em que vivemos, no momento social em que vivemos, essa mentalidade não tem mais espaço.
o pontapé inicial, então, para um profissional da advocacia, para que ele possa ter sucesso na profissão, para que ele possa desenvolver tudo aquilo que ele vai planejar, todas as suas metas, o primeiro passo é se ver livre dessa mentalidade ultrapassada. Não dá mais para viver de uma passividade esperando a formação de uma lead ou uma passividade esperando o convite para a construção de uma lead. Mas não somente isso. Porque senão diríamos assim, então a dificuldade do advogado é na captação de clientes? Não é disso que estamos falando. Muito antes de captação de cliente. É a mentalidade. Esse é um sistema complexo e falido. Ele precisa ser revisto, ele precisa ser reformado. Mas quando você coloca toda a sua profissão, coloca todo o seu empreendimento advocatício à mercê de um sistema complexo e falido, pela lei da afinidade, você vai atrair todas essas consequências negativas para dentro do seu empreendimento advocatício. E obviamente que nós estamos falando da morosidade do judiciário, porque ela afeta diretamente o faturamento do advogado ou da advogada, que é o assunto nosso desse vídeo. Não vamos perder o nosso foco. Nosso foco aqui hoje é falar disso aqui. Para que a gente possa falar disso aqui, então, primeiro ponto, ficarmos livres da mentalidade ultrapassada. Não é? Não devemos almejar a construção de um faturamento na advocacia com base única e exclusivamente em processos judiciais. Algumas técnicas, né? Alguns métodos devem ser aplicados para que a gente possa entender um pouco o que nós estamos fazendo na nossa advocacia. Então, por exemplo, a primeira análise que o profissional da advocacia tem que fazer é que tipo de serviço ele presta. Peraí, que tipo de serviço? Serviço advocatício. Não é isso. Não estou falando do gênero. Como que isso se materializa no seu escritório? Então, por exemplo, se o escritório de advocacia trabalha com muitos processos judiciais, e quando eu digo muitos, eu estou me relacionando com o faturamento do escritório. Se o faturamento do escritório está todo concentrado numa prestação de serviço contenciosa, judicial ou extrajudicial, porque aqui não importa, porque o processo extrajudicial, ele não quer dizer que ele começa e termina de forma extrajudicial. Não é? Um procedimento de inventário, por exemplo, ele pode ali dentro do cartório, no seu andar natural, pode haver uma desavença ali, uma pequena desavença em algum ponto específico entre dois herdeiros. E um levanta o braço e diz assim: eu não assino mais essa escritura. Pronto. Estamos diante agora de uma situação de um inventário judicial, porque não há o consenso entre todos os herdeiros. Então, quando o profissional da advocacia, ele trabalha, ele presta serviços, e esses serviços
conduzem direta ou indiretamente para um processo judicial, ele vai ter que ficar atento com duas práticas, ele vai ter que fazer duas práticas no seu escritório para encontrar o ticket médio das suas demandas. Uma conta muito simples. Ele vai fazer uma conta do quanto ele ganhou e do quanto ele perdeu nos seus processos. E aí, ele vai pegar esse valor e vai dividir pelo número de processos. E aí, ele vai ter o que a gente chama de ticket médio de demanda. Ele vai saber qual o valor de cada processo. Se isso está mais positivo, se isso está mais negativo. Claro, uma conta muito simplória, porque o que importa não é só isso. O tempo, o time na entrega do resultado do processo vai interferir diretamente no faturamento. Porque você pode ter um resultado extremamente positivo. Imagine que o profissional aí da advocacia, que um de vocês propôs uma ação e teve 100% de procedência em todos os pedidos. Estamos aqui entrando aqui na positividade do ticket médio, né? Você está trazendo um valor extremamente positivo para o ticket médio. Mas esse processo demorou, 8 anos. E daí você vai ter que fazer uma segunda avaliação. A análise da carta de clientes. Por quê? Porque o seu cliente, ele queria esse resultado positivo. Ótimo. Mas ele não queria que isso acontecesse em 8 anos. Ele criou lá na mente dele uma expectativa de 2, 3 anos. E isso demorou 8 anos. O seu cliente tem dificuldade no campo emocional dele e uma pessoa extremamente nervosa. Nesses 8 anos, ele teve uma gastrite nervosa. Não por esse processo, por uma soma de fatores. Mas ele, na mente dele, internamente, ninguém faz ele tirar isso da mente, ele culpa essa demora pela gastrite nervosa que ele tem, hoje tendo que tomar medicamentos. Então, olha só, aquilo que para você é positivo, para o seu cliente é negativo. Esse cliente sai daqui, da sua carta de clientes. Não volta mais no seu escritório. Por isso a análise da carta de cliente. Você vai fazer um levantamento, você vai ter isso numa planilha, do que entrou e do que saiu de clientes. E aí, com esses dois fatores, o ticket médio de demanda e a análise da carta de cliente, você vai ter um controle maior sobre a sua empresa, sobre o seu escritório. Porque quando a gente fala que escritório de advocacia, uma empresa, é um empreendimento. É um empreendimento. Conceito mais técnico, né? Empresa tem outro conceito. As pessoas confundem. Ah, empresa, eu exerço advocacia solo, trabalho sozinho, não tem nem secretária, não tem CNPJ, eu não estou aqui. Claro que está. Claro que está. Tem muito profissional da advocacia cego, né? Igual aquele cego que prefere dizer que o sol não existe porque ele não vê o sol. Se um escritório de advocacia minúsculo ou gigante não for um empreendimento, nada mais no mundo é.
porque eu tenho sempre um contrato com um terceiro, eu estou sempre vendendo uma prestação de serviço, eu estou sempre sendo pago por essa prestação de serviço. Isso não é um empreendimento? Dependente do tamanho do escritório. Que às vezes é bom tirar isso da nossa mente, que o conceito de empreendimento não é só dos grandes. Se você hoje passou na OAB e você diz assim, acorda de manhã, toma banho, veste a sua roupa e fala, hoje eu vou advogar, pronto, você tem um empreendimento. Acabou, tem. Só o dia que você deixar de advogar, você vai deixar de ter um empreendimento. Então, esse raciocínio, ele precisa ser feito, claro, em todos os seus serviços, todos os serviços que vocês prestam, mas principalmente aqueles advogados que trabalham com contencioso. Né? O nosso objetivo aqui é provar para os advogados e para as advogadas que tem muitos profissionais da advocacia nesse exato momento que faturam muito na advocacia sem ter processos judiciais. Advogados e advogadas que faturam muito na advocacia sem nenhum ou pouquíssimos processos judiciais. Então, já que nós quebramos aquela mentalidade ultrapassada, já que nós entendemos que temos que ter um controle sobre o que entra, o que sai, não só em reais, mas em clientes, em demandas, enfim. Nós precisamos fazer a seguinte pergunta: qual o modelo de negócio adotado pelo seu escritório? E aqui nós não estamos falando de especificidade. Eu trabalho com previdenciário. Eu trabalho com trabalhista. Eu trabalho com ambiental. Não é isso. Qual o modelo? Modelo, não é especificidade. Aqui eu não estou falando do ramo da advocacia, mas do tipo de empreendimento. O tipo de empreendimento que você tem. Aqui a gente trouxe 4 modelos adotados por Harvard, lá na Faculdade de Direito. E esses 4 modelos são 4 tipos de modelos estruturais para escritório de advocacia que fazem sucesso no mundo, né? E que nós trouxemos aqui. Nós vamos, cada um tem a sua característica, né? Mas nós vamos, para não estender muito o vídeo, falar de um deles especificamente. Depois a gente grava outros vídeos para falar dos outros, mas basicamente são esses 4 modelos: Rocket Science, Grey Hair, Commodity e Procedures, né? São 4 modelos adotados lá para os escritórios de advocacia, né? Aqui, esse aqui, Commodity, é um modelo mais do que nós conhecemos no Brasil, de um escritório que trabalha com contencioso, né? Com muitos, volume grande de processos judiciais, né? Aqui, um modelo de escritório, Grey Hair, né? Cabelos grisalhos, é um modelo mais tradicionalista, né? Procedures, né? Esses aqui, eles focam mais nos detalhes. Esses aqui, eles não se preocupam tanto com o tempo de duração do processo, por exemplo. Mas isso não quer dizer que isso não esteja no método de trabalho deles, que eles não tenham um foco dentro do processo. Tem um processo judicial, quando ele terminar, não.
Esse tipo de escritório, ele foca nos detalhes. Então, quando vai começar um processo, ele está lá focado na petição inicial, na citação, né? Em todos aqueles elementos constitutivos de uma ação judicial, enfim, eles estão bem focados lá. Mas nós vamos falar um pouco sobre esse aqui, hoje. Rocket Science. Rocket Science. Esse é talvez o escritório de advocacia no mundo mais famoso por adotar esse modelo seja esse. Wachtell Lipton. Esse escritório de advocacia, e eu digo esse porque é esse mesmo, nós vamos ver, é um único escritório, faturou em 2018 aproximadamente 700 milhões. Opa! 700 milhões de dólares, claro. Em um ano, esse escritório de advocacia faturou 700 milhões de dólares. É o último dado que a gente tem, 2018, então 700 milhões de dólares. Né? É um valor, assim, expressivo. Né? Ele entrega ao seu sócio, né, uma retirada aqui anual de aproximadamente 5 milhões de dólares. Ele tem no seu corpo 200 advogados e uma sede. Olha que interessante. Uma única sede lá em Nova York. A crise de 2008 nos Estados Unidos, que destruiu grande parte da economia e, inclusive, muitos escritórios de advocacia fecharam as portas. Eles cresceram nessa crise. Como é que esse Rocket Science, como é que esse Wachtell cresceu? Com serviços inovadores. Serviços inovadores. Para mim, isso aqui é o mais importante nesse momento. Guardem isso. Serviços inovadores. Enquanto a maioria dos escritórios ficava pensando, isso me trouxe muito a reflexão, né, da pandemia que estamos vivendo aqui no Brasil. Enquanto muitos advogados estavam pensando quantas demandas iriam surgir naquele ramo que ele atua, o Wachtell criou serviços inovadores totalmente desconectados, né, do que já existia no mercado jurídico. Não faz sentido, e aí nós vamos trazer esse raciocínio aqui para nós e para vocês. Não faz sentido a gente viver de um sistema que já está falido, a gente ainda achar que podemos tirar alguma coisa desse sistema, que ainda podemos ter muito faturamento entrando com mais ações, mais demandas. E o mais importante, ele não cria expectativas. Advogado e advogada adora criar expectativa para o cliente. Porque às vezes achamos que isso é importante para vender. Não. Ele não cria expectativas. Ele estabelece compromisso, que ele vai se dedicar, que ele vai resolver a dor do seu cliente, ele vai transformar essa dor, mas ele não cria expectativas. E quando
E quando eu fui ler isso, ele não cria expectativas. Olha que interessante. Como que vocês vão criar expectativa para um cliente com processo judicial? Como? Um juiz, por melhor que ele seja, ele não consegue ser tão eficaz quanto poderia se o sistema lhe ajudasse. Se ele tivesse tempo, se ele tivesse condições de analisar adequadamente um processo. Quando algum advogado critica um juiz nesse ponto, não leu o meu processo, tudo bem, a gente está movido pela emoção do nosso processo. Mas o juiz não tem só o nosso processo. Então você nunca sabe. Você nunca sabe. Você tem uma tese, você tem provas, mas você não pode criar expectativa. Porque você está levando o seu cliente para um mar tortuoso, que a qualquer momento o barco pode virar. Porque você não tem controle da tempestade. Você pode saber tudo de navegação, mas você não tem controle da tempestade. Nunca se esqueçam disso. Daí nós partimos para uma espécie de raciocínio equivocado. Quando o escritório está com dificuldade no seu faturamento, quando algum de vocês aí observa que não está entrando no caixa do escritório uma quantidade esperada ou planejada de honorários, o primeiro raciocínio parece que é do nosso instinto de advogados e advogadas. E aqui vamos chamar de perda ou perda aqui ou ausência, tá? E aí nós vamos identificar, na nossa mente, exatamente por causa lá daquele raciocínio pretérito que eu falei para vocês no início, a gente vai identificar que a perda ou a ausência de cliente é a razão da nossa escassez de faturamento. E não é, nem sempre. Na verdade, a perda ou ausência de cliente é consequência de um problema anterior. Anotem aí. Perda ou ausência de cliente não é causa, é consequência. Perda ou ausência de cliente nunca foi causa de problema na sua advocacia. É um problema, mas não um problema causa, é um problema consequência. Você só vai eliminar esse problema quando você vai na raiz, quando você vai na causa. E aí, a causa, ela pode ser de vários tipos. Um que nós vimos antes. Se você está perdendo cliente, porque ele criou uma expectativa de que o processo demoraria 2 anos e demorou 8. Recursos protelatórios, enfim, a morosidade em si do processo. Então, você fez tudo que você podia. Muito pelo contrário, você ganhou tudo que você se comprometeu na sua prestação de serviço. Você teve procedência em todos os pedidos, mas o cliente foi embora. Até mesmo porque, nesses casos, muitos de vocês devem entender bem do que eu estou falando, a morosidade, a relação do cliente com o advogado
dentro de um processo judicial moroso, ela vai se desgastando com o tempo. Então, nesse exemplo prático que eu trouxe de um processo em que o advogado ou advogada tem procedência em todos os pedidos, ele ganha todos os pedidos, ele tem 100% de êxito, mas num processo longo de 8 anos, nesses 8 anos, a relação dele, do cliente, foi se desgastando. Claro, cobranças inúmeras do cliente. Perdeu o brilho. Perdeu o brilho. Processo judicial faz perder brilho das relações. Processo judicial deveria ser a exceção do nosso escritório, não a causa, não a regra. Mudança de mentalidade. Anotem isso, que isso é muito importante. Você não precisa de processos para viver da advocacia. Você não precisa de processos judiciais ou extrajudiciais para viver da advocacia. Você precisa apenas empreender. Vou repetir 27 vezes. Você não precisa de processos para viver da advocacia. Você precisa apenas empreender. Brincadeira, né? Vou repetir 27 vezes. Mas isso aqui devia ser um mantra. Tem muitos advogados, não só no Brasil, no mundo, que já adotam isso aqui há décadas. Há décadas. Sabe aquele triângulo? Ele não existe mais. Não como fundamento da sua profissão. Porque quem pensa assim contribui também, indiretamente, para a morosidade do judiciário. Eu não tenho esses dados, não sei se alguém já fez essa pesquisa. Se alguém souber aí de alguma pesquisa nesse sentido, deixa aí nos comentários do vídeo, por favor. Se já foi feita uma pesquisa para saber a quantidade, por exemplo, desnecessária de processos judiciais. Nós somos os primeiros juízes da causa, ou não? Muitos processos judiciais não deveriam existir, ou nem precisariam existir. Mas a culpa também, aí não tem uma intenção, um dolo do advogado, eu vou encher o judiciário de processo. Não é isso. É por causa da mentalidade equivocada. Quem tem essa mentalidade equivocada, o cliente chega, ele até entende que não precisaria de processo, mas ele fala, eu tenho que pagar as contas. Se eu falar para esse cliente aqui que ele não precisa de processo, ele vai embora ali na esquina e vai contratar outro advogado, outra advogada. Aí, com essa mentalidade errônea, você entra com uma ação que não precisava. Esse cliente vai descobrir depois que ele não precisava, que a verdade vem à tona. Não dá para esconder debaixo de um tapete. A verdade sempre vem à tona. Ele vai descobrir, às vezes numa audiência. O próprio juiz diz para ele. Ele vai descobrir que ele não precisava daquele processo. Ele vai ficar possesso com o profissional, porque vai demorar. E antes, você não tinha cliente, mas agora você tem um inimigo. É como se ele ficasse ali na porta do seu escritório dizendo, não entrem porque eu fui enganado. Às vezes, querendo fazer o bem, fazemos ainda mais mal para o nosso empreendimento, para a nossa advocacia.
nesse exato momento, nós temos 22.924 empresas ativas no Brasil. Empresômetro digital, site, aí vocês podem digitar essa informação atualizada. E aproximadamente 210 milhões de pessoas. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque se a gente somar isso aqui, e aqui eu não vou nem somar literalmente os números, porque isso aqui é igual ao infinito. Infinito, por que infinito? Nossa, porque isso aqui é só para a gente ter uma ideia desse grande título aqui, que a gente vai chamar de dores. Dor. Porque a nossa profissão, nossa belíssima e milenar profissão, ela está associada com a dor. Né? E procuram, pelo menos não é a regra, né? Que alguém procure um advogado e fala assim, olha, eu já sei o que fazer aqui na minha empresa, eu não tenho a menor dúvida, tá tudo certo, tá tudo bem, eu não tenho nenhum problema no recursos humanos em lugar nenhum da minha empresa. Vim aqui tomar um café com você. Então, não é assim. O cliente, seja pessoa jurídica ou pessoa física, ela nos procura porque ela tem uma dor. E quem disse que essa dor é um processo judicial? Ou a necessidade de um processo? Quem disse, sei lá, imagina, você chega num médico, você vai num médico, aí você está com uma dor no estômago, um desconforto estomacal. Aí o médico fala para você assim, tudo bem, já sei, vá para sua casa, avise a sua família, pegue lá seu pijama, suas roupas, eu vou te internar e nós vamos operar amanhã às 7 horas da manhã. Peraí, doutor, como assim? Eu vou abrir sua barriga e ver o que tem aí dentro, o que está acontecendo. Você fala, não, eu estou com um desconforto aqui estomacal, será que é tão grave assim? Será? Aí o médico fala assim, não sei, mas eu sou médico e eu preciso te operar. Não é assim. Não sei, cliente. Acho que você não precisa de processo. Ainda não? Calma. Vamos. E aqui, quando eu falo de dores e quando eu falo de advocacia, eu não estou falando só das técnicas de negociações extrajudiciais. Eu não estou falando disso. Porque as necessidades são infinitas. As necessidades são infinitas. A capacidade técnica ela às vezes nos atrapalha. Que interessante. Às vezes, o mindset do advogado previdenciário. Qual que é o mindset do advogado previdenciário? Bom, eu sou previdenciário. Então eu preciso de alguém, eu preciso resolver um problema ligado às questões previdenciárias. E aí, ele se esquece às vezes que uma empresa tem necessidades infinitas dentro dela, que lá na frente podem se converter numa necessidade previdenciária. Por exemplo, necessidades infinitas dentro do recurso humano.
os recursos humanos da empresa. Às vezes, nos falta aquilo que eu chamo de visão holística. Holística. O que é a visão holística? É eu. Uma outra característica importante do advogado, escuta ativa. Aí não é uma característica só dos advogados, mas um vício só dos advogados, mas da humanidade quase que inteira. Temos dificuldade de escutar o outro. Temos dificuldade. O cliente começa a falar, eu já estou pensando na lei. Eu já estou com a hermenêutica aqui na minha mente, né? Ele está falando e eu já estou interpretando. Calma. Escuta o seu cliente. Permita que ele se sinta confortável, acolhido. E aqui eu não estou falando de atividade assistencial, espiritual, nada disso. Eu estou falando de escuta ativa. O que é escuta ativa? Escutar o seu cliente. Escutar. Não formular pensamentos, frases, julgamentos, conclusões antecipadas. Escute o seu cliente. Tenha uma visão holística, por exemplo, entenda um pouquinho de economia. Olha só, o advogado é um empreendedor. Aqui são 22 milhões de empresas que são empreendedoras. Se a advogada entende de empreendedorismo, então devia ser regra básica da faculdade de Direito, sabe? Estudar empreendedorismo do primeiro ao último ano, né? Abrir um parênteses, só uma crítica. Porque faz falta. Porque faz falta. Assim como a nossa população não estuda finanças lá no ensino público, lá na educação básica, lá no ensino fundamental. Depois ninguém sabe lidar com o seu próprio dinheiro, com a sua própria finança. Muitas das dores das pessoas hoje vêm desse problema. Se ela ganhar 1.000, ela não sabe administrar esses 1.000. Se ela ganha 100.000, ela não sabe administrar esses 100.000. Então, se o advogado estuda um pouquinho, entende um pouquinho de empreendedorismo para o seu negócio, para o seu escritório de advocacia, ele já tem uma visão holística, ou seja, ele domina um outro conhecimento além do conhecimento técnico dele. Pronto, ele já está diferente. Ele já está à frente. Ele já está à frente de outros profissionais da advocacia. Porque quando ele se debater com um cliente lá, quando ele encontrar um cliente jurídico, ele vai entender melhor das dores do cliente jurídico dentro do campo do empreendedorismo. E aqui eu vou contar para vocês o segredo de um caminho das pedras. Quando o seu cliente, pessoa jurídica, observa isso, opa, eu tenho aqui um advogado que entende de empreendedorismo, que entende de missão, de valores dentro de uma empresa. Que isso? Isso aqui é o ouro. E aí ele busca você para conversas, para decisões que ultrapassam a sua capacidade técnica jurídica. E tem advogado que fala assim, mas espera aí, eu sou advogado. Você vai ser remunerado por isso. Você vai ser valorizado por isso. Até mesmo porque hoje
O advogado não pode viver numa bolha. O advogado ou a advogada não pode viver numa bolha jurídica. Esse assunto que o senhor tem aí não é jurídico, né? O senhor quer saber se a missão da empresa está alinhada com esse projeto que o seu financeiro apresentou? Não sei te responder, porque, ou melhor, até sei, mas isso não é jurídico. Que isso? Para! Estamos voltando no passado, num triângulozinho das Bermudas. Estamos voltando no passado, estamos vivendo de processos judiciais de novo. Dá até um arrepio aqui. Então, esse é o desafio para nós, advogados e advogadas. A pandemia, ela veio e ela, como uma avalanche, ela acelerou isso aqui. Hoje, vivemos a era da informação, o ciclo da informação, a sociedade da informação, enfim. Hoje, qualquer pessoa, qualquer empresa, hoje uma empresa séria, ela tem lá dentro dos seus departamentos uma análise técnica do prejuízo que é para uma empresa, às vezes, um processo judicial. Claro, estamos falando aqui, por exemplo, citei lá o commodity, aquele exemplo de escritório que trabalha com contencioso. O que é um escritório commodity? É aquele empreendimento de advocacia que tem como meta a condução de um número expressivo de processos judiciais. Tranquilo, sem problema. Não estamos falando disso. Estamos falando do advogado e da advogada, da necessidade de buscar nesse oceano de oportunidades. E aí nós vamos ver em outros vídeos a captação de clientes, o marketing digital, à luz do Estatuto da OAB, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Mas veja bem, você só sai de casa, se você sai de casa, o tempo está carregado, está armando, assim, está ameaçando cair uma grande chuva, você não liga, você sai sem se preparar, sem o seu guarda-chuva, sem a sua sombrinha, você vai se molhar. Óbvio. O que eu estou dizendo é que para a gente ir para esse mar de oportunidades, a gente tem que se preparar. A gente tem que ter a visão holística. A gente tem que estar com a nossa escuta ativa aguçada. A gente tem que ter o pontapé inicial, gente. Não dê um passo sequer sem compreender e entender que você tem um negócio. Você é advogado, você é advogada, você tem um negócio. Ponto. Não só, não existe essa figura do advogado, advogada. Isso é uma profissão. Mas você tem um negócio. O médico tem um negócio. E não é médico, ele é um empreendedor. Porque se ele não tiver uma meta, se ele não tiver um planejamento, ele vai falir. Se o advogado não tiver uma meta, um planejamento, ele vai falir. E às vezes a gente nem chega a falir, mas a frustração é tão grande, a tristeza é tão grande. Eu não tenho cliente, tá difícil. Tem quase 2 milhões de advogados. Nossa, 2 milhões de advogados? Perto disso aqui, nada. Tem 2 milhões de advogados, mas não tem 10% dos 2 milhões que entendem o que eu estou falando aqui com vocês. Que deixam de se colocar no mercado como empreendedores. Verdadeiros empreendedores. E aí, quando nós fazemos isso, nós entendemos uma coisa muito simples.
é plenamente possível faturar na advocacia, faturar bem, sem qualquer dependência a processo judicial ou extrajudicial. É possível, plenamente possível, faturar na advocacia sem qualquer dependência a processos judiciais. Apenas compreendendo as dores dos clientes e transformando essas dores, deixando a vida do seu cliente mais saudável. Essa aula, ou esse vídeo, ele traz esse manancial de informação. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal para que vocês possam ser avisados dos próximos vídeos. A gente vai sempre gravitar nesse assunto: faturamento na advocacia sem a dependência de processos judiciais. Temos lá o nosso Instagram, Fature Sem Processo. Se inscrevam lá, temos o nosso canal no Telegram. E gratidão por terem tido paciência comigo nesse vídeo, que foi um pouquinho mais longo, mas importante, porque o assunto é importantíssimo e atual.